Olá, caríssimos e queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nesta oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula? Vamos lá? Bom, na aula de número 12, nós vamos falar sobre situações econômicas, ambientais e de acessibilidade às práticas corporais no cenário local, regional e mundial. Por detalhamento, vamos falar sobre jogos e brincadeiras, mais especificamente sobre jogos cooperativos e jogos competitivos, identificando aí valores, desafios e convivências. Vamos, além de conhecer o conceito desses dois tipos de jogos, conhecer algumas possibilidades e conceitos novos que eu acredito que vocês vão gostar muito. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E nós iniciamos a nossa aula com alguns implementos, alguns objetos aqui, alguns apetrechos que são utilizados em alguns jogos desses jogos populares, jogos regionais. E para a gente entender um pouco melhor, né, os jogos e brincadeiras, eles são alicerces fundamentais do desenvolvimento humano, atuando ali como meios de socialização, aprendizagem e construção de valores. Então, eles são muito importantes e são fundamentais ali para o nosso crescimento como ser humano, para o nosso crescimento dentro da nossa comunidade, para nós entendermos alguns aspectos, valores, histórias da nossa comunidade. Para a gente entender um pouco melhor, olha só, os jogos e brincadeiras, a diferença entre os jogos cooperativos e competitivos, ela vai revelar ali visões distintas sobre a interação e sucesso, cada uma contribuindo de maneira única para a formação do indivíduo e também do grupo, né? Então, a gente vai crescer e aprender não sozinho, não praticando sozinho aquele jogo, ou ainda que esteja praticando em grupo, não são somente os ensinamentos para um, mas o que nós teremos para o grupo todo. Olha só, para a gente entender um pouco melhor, né, a palavra jogo, ela se originou do vocábulo latino iocos, que significa diversão ou brincadeira. Logo, o jogo, mesmo bem estruturado, ele vai ter esse aspecto de diversão e brincadeira. Quando nós associamos o conceito de jogo com o contexto comunitário e regional, a gente vai ampliar aí o significado dessa palavra, pois a gente vai tratar um pouco mais do folclore, da cultura, da história, da valorização e principalmente da perpetuação desses valores e também dos saberes, além de muitos outros aspectos que vão estar envolvidos. Se a gente for olhar um pouco mais a fundo na história, a arqueologia, ela registra aí a presença dos jogos na humanidade desde 2600 a.C., fazendo parte da vida do homem, mesmo ainda que de forma intuitiva, né? Onde os povos da época retratavam coisas ali do seu cotidiano, mas a gente já conseguia ver os jogos. Um pouco mais adiante nessa história, na pré-história, os jogos eles estavam presentes como uma forma de lazer e de representar algumas atividades rotineiras, e eles também eram usados na transmissão de tradições e algumas heranças culturais. Adiante, na Idade Média, eles ficaram meio de lado, deixaram um pouco ali eles esquecidos em virtude do olhar da igreja para as práticas corporais como pecaminosas e ofensivas à doutrina. Então, esses jogos foram meio que deixados de lado. Se a gente for observar, né, a partir da estruturação, da organização desses jogos, a gente vai começar a observar algumas características dos jogos cooperativos primeiro, né? A gente já viu um pouco dessa história, mas quando esses jogos começaram a se organizar, os jogos cooperativos, eles têm como princípio a colaboração, né? Como o nome já diz, a cooperação também, os indivíduos vão colaborar uns com os outros. Eles formam equipes com um objetivo comum, onde o sucesso ou o fracasso nesses jogos é compartilhado. E aí a gente tem um pensamento muito legal, olha, segundo o educador Terry Orlick, esses jogos, eles incentivam a confiança mútua, né, a confiança das partes, a comunicação, a empatia e também a inclusão. O foco, a gente desloca um pouco, tira aquela ideia de vencer o outro e a gente tem a ideia de vencer junto o desafio. Isso fortalece laços sociais e reduz também a ansiedade da perda. E a gente já consegue perceber só nesse fragmento e nessa imagem também
um pouco da importância desses jogos cooperativos, dessa intenção de cooperar. A gente tem uma visão que, embora pareça o contrário, embora pareça o outro lado, né, mas a gente também tem alguns valores que a gente aprende com os jogos competitivos. E a gente entende um pouco desse conceito, olha só. Os jogos competitivos, eles são estruturados na rivalidade entre indivíduos ou equipes, onde há um vencedor, claro, ou mais de um ou mais perdedores. Mas nesses jogos, olha só, a competição, quando ela é saudável, ela pode estimular a superação pessoal, a resiliência, o espírito de equipe e também de iniciativa e também a aceitação de regras, tá bom? Então, mesmo que tenha essa competição, a gente tem aspectos muito positivos. O filósofo holandês Johan Huizinga, em sua obra lá, né, o clássico Homo Ludens, ele já destacava o elemento agonístico, né, da disputa, como construtivo da cultura. Então, é um aspecto muito importante e fundamental dentro desses jogos competitivos. E a gente tem um visual que a gente tem ali a disputa, a competição, porém o mestre ditando, guiando, mostrando aí os valores que são importantes de ser aprendidos ali dentro do jogo. Um pouco mais sobre essas características, olha, a competição ela pode preparar os indivíduos para desafios da vida real, onde a meritocracia e a comparação de desempenho são frequentes, tá bom? Então, a gente, dentro dessa perspectiva da competição, a gente tem a ideia de que eu posso perder, eu posso ganhar, e isso vai acontecer em outros cenários, isso vai acontecer também na vida real. Um aspecto fundamental e um aprofundamento da ciência, a gente consegue observar a pedagogia do esporte, tá bom? Que é um olhar contemporâneo que constitui-se como um campo interdisciplinar que transcende a dimensão puramente técnica, posicionando a prática esportiva como um fenômeno sociocultural e educativo integral. O seu objetivo central é a formação de sujeitos críticos, capazes não apenas de executar habilidades motoras, mas compreender a lógica interna dos jogos, suas dinâmicas táticas e seus valores sociais. E a gente tem um autor que fala sobre isso. Esse olhar da pedagogia do esporte, embora ele seja muito discutido dentro da universidade, né? Eu conheci ele dentro da Faculdade de Educação Física, é importante que a gente conheça e saiba que essa estruturação ela é importante e é fundamental para que a gente entenda o padrão dos jogos. Dentro da pedagogia do esporte, a gente vai ter os jogos reduzidos, ou os Small Sided Games, né, o SSGs. Eu vou chamar só de jogos reduzidos para ficar mais simplificado. Eles emergem como uma das principais estratégias pedagógicas da abordagem centrada no jogo, ok? Nesse padrão de jogos, a aprendizagem ela é mais significativa e ela ocorre por meio da imersão em algumas situações de problemas que são criadas ali, são autênticas, que reproduzem a lógica do esporte formal. Como, por exemplo, eu tenho o futsal, mas eu crio uma versão reduzida do futsal, trazendo alguns momentos do jogo que possam, de alguma forma, me ensinar não só a repetição do gesto, não só a repetição de um drible ou a aceitação de uma finta, mas aspectos que vão muito além disso, tá bom? Como, quem sabe, a resposta quando eu receber um drible, ao invés de eu ficar com raiva, eu vou tentar superar a minha raiva e tentar recuperar ali aquela jogada, tá bom? Em prol da minha equipe, em prol do desafio próprio, perfeito? Um pouco mais sobre a pedagogia do esporte, olha, na verdade, sobre os jogos reduzidos. Eles preservam a estrutura essencial do jogo, né, os seus objetivos, a dinâmica, a cooperação e também a oposição, e os princípios táticos fundamentais. Porém, eles modificam de forma criteriosa algumas variáveis, como o número de jogadores, como a dimensão do espaço, como eu falei para vocês, do futsal mais reduzido, né? As regras e o equipamento utilizado, visando criar um ambiente de prática otimizado para o desenvolvimento. Um pouco mais, olha, sobre a pedagogia do esporte e os jogos reduzidos, a gente consegue observar que a eficácia pedagógica desses jogos reduzidos, como nas adaptações do mini voleibol ou do mini futsal, ela fundamenta-se na criação de um ambiente de aprendizagem representativo e desafiador, ok?
E aí eu trouxe para vocês conhecerem um pouco desta abordagem, porque nós vamos agora compreender os jogos cooperativos e também os jogos competitivos dentro de alguns jogos do contexto comunitário e regional. E a gente vai ter aí o tacobol como um jogo cooperativo. Como assim, professor? Olha só, a cartela traz para a gente uma definição. Os jogadores em círculo devem passar ou lançar uma bola ou objeto seguindo sequências predeterminadas ou criativas, mantendo-a no ar coletivamente. E aí, o objetivo do tacobol é bater um recorde de passes do grupo, né? Exigindo concentração, sincronia e apoio mútuo. Perfeito? Um pouco mais sobre o tacobol, ele também é conhecido como bet-ombro, bets, tacobol ou bets-lombo, taco, né? São os nomes que a gente conhece esse jogo dentro do nosso Brasil. É um jogo de taco ou pau na lata, né? Antigamente a gente tinha as latas de óleo, era o que a gente usava para brincar. E também tem algumas controvérsias sobre a origem desse jogo. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Olha só, a gente tem duas vertentes históricas sobre a criação do tacobol. Uma é que o jogo foi criado por jangadeiros no Brasil durante o século XVIII, tá bom? E a outra é que ele era praticado por ingleses que jogavam cricket nos porões dos navios durante suas viagens pelos oceanos. E aí a gente tem o nome, né, bet-on-brow, fruto de uma expressão inglesa que os navegantes usavam lá. Eles diziam assim, I bet on brother, né, que significa eu aposto no irmão, eu aposto naquele parceiro, naquele cara que está jogando ali. E aí, suprimindo aí, ou pelo entendimento, aportuguesando um pouco, ficou o bet-lombo, né, o bet-ombro, que bradava ali um pouco da advertência e pode significar um pouco aí dessa possível origem. Perfeito? Bom, um pouco mais sobre essa perspectiva dos jogos cooperativos dentro do tacobol. O fato é que o jogo se popularizou no país, principalmente pela acessibilidade. Até uma moeda no cara e coroa, se fosse necessária no momento de decidir quem iria iniciar o jogo, foi substituída, pasmem, por um cuspe, né, ou a saliva em um dos lados do taco, e o que é lançado ali na sorte, né, para saber qual lado cairia para cima ou para baixo, indicando o que estivesse sendo disputado. Ao invés da moeda do cara e coroa, cospe-se ali de um lado do taco e aí a gente decide quem vai começar com a bola, quem vai começar de que lado do campo. Perfeito? Então é um jogo acessível. Outro jogo que a gente vai conhecer dentro dos jogos cooperativos é o cemitério. A gente vai olhar para ele uma versão cooperativa. Para a gente entender um pouco mais, olha só, é uma adaptação do tradicional jogo de queimada. Em vez de um caçador individual, todo o grupo em equipe deve resgatar os colegas congelados ali no cemitério, enquanto desvia dos ataques ou os desafios impostos ali pelo mediador da competição. E a vitória é coletiva, quando todos são salvos. Então não tem só um campeão, é um jogo completamente cooperativo. A cooperação de todos vai fazer todos vencerem. A origem exata da queimada ela é um pouco desconhecida. Porém, se a gente for olhar um pouco da história dela, acredita-se que tenha surgido na Idade Média, como o texto continua para a gente, olha só, surgiu na Idade Média na Europa Meridional, possivelmente na Grécia Antiga. O jogo era conhecido como paininda, tá bom? E era praticado por soldados gregos contra a invasão bárbara, com arremessos por meio de bolas de fogo, uma forma de treinamento físico e estratégia desses soldados, ok? Com o passar do tempo, o jogo se espalhou por diferentes regiões, culturas, adquirindo variações, nomes diferentes, né? Na Inglaterra, o jogo é chamado de dodgeball. No Brasil, a gente conhece ele aí como queimada e foi introduzida pelos colonizadores portugueses e se tornou popular nas escolas e também nas ruas. Perfeito? Bom, se a gente for olhar aí essa versão cooperativa do cemitério, né, a gente tem algumas características da modalidade. O jogo é um jogo popular em dois times, né? Os dois times competem para eliminar os jogadores do time adversário, acertando-os com uma bola. É basicamente a dinâmica do jogo.
Se a gente parar para observar, se a gente for simplificar isso, a cartela mostra para a gente, queimar todos os jogadores do time adversário, enviando-os para o cemitério antes que eles queimem todos os jogadores do seu time. O jogo acaba quando não há mais oponentes vivos, mas pode haver também contagem de tempo para não ficar preso à dinâmica do jogo. Se o jogo não flui, a gente pode, quem sabe, pensar ali nessas adaptações de tempo para, depois de determinado tempo, a gente bloqueia ali, dá fim à partida, conta quantos participantes ainda tem vivos de um lado. Claro que quem tem mais vivos, ou quem queimou mais, dependendo do critério, pode sair o vencedor. Bom, nós falamos um pouco sobre modalidades de jogos cooperativos, a gente vai falar um pouco agora dos competitivos, né? E aí eu quero trazer jogos do contexto regional para a gente observar, e o primeiro deles é a barra-bandeira. Se a gente fosse traduzir aí para o inglês, a gente ia ter o Capture Flag, né? Onde você tem que capturar a bandeira do time do adversário. É basicamente a mesma coisa, porém com um nome pensado aí, um nome, a tradução lá no nosso inglês. Perdão, no inglês deles. A barra-bandeira ela está inserida na categoria dos jogos populares, né? Que são aqueles conhecidos também como jogos de rua ou jogos tradicionais, que não exigem recursos ou materiais mais sofisticados, pois a gênese, né, a origem desses jogos está na cultura popular. Eles apresentam também aspectos característicos dos jogos cooperativos, onde todo mundo coopera e todos ganham, perfeito? Porém, a gente vai fazer uma abordagem dele vendo ele como competitivo. Nesse jogo, os participantes eles eliminam o medo, o sentimento de fracasso e reforçam a confiança em si mesmo, como pessoas dignas de valor, perfeito? Claro que vai ter aquela atmosfera de competição, né? Onde todos querem ganhar, mas o mais importante é participar e olhar para os elementos como estratégia, companheirismo, fair play, que estão inseridos ali no jogo, ok? Bom, a barra-bandeira começa com a divisão dos participantes em 2 times, cada um de um lado do campo. E a gente vai ter nas linhas de fundo, né, são fincadas bandeiras ou mesmo objetos que a gente possa ter, né, um pedaço de pau, um chinelo. Eu já joguei até com uma touceira de capim, né, ali no final do campo. E aí, depois de colocar esse objeto, né, os pedaços de pau ou chinelos, ou mesmo as bandeiras, a meta é roubar o objeto adversário sem deixar de proteger o seu. E aí você vai ter que atravessar o campo rapidamente, o campo do time contrário, né, vai ter que ir lá buscar o objeto e voltar para o seu, sem que o participante seja pego por um dos seus adversários. Se ele for pego, ele fica colado no mesmo local até ser liberado pelo toque de um companheiro de equipe. Para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica, eu preparei um vídeo para vocês assistirem, que vai rodar agora. Vamos lá? Bem, amigos do Mediado, sejam bem-vindos à Arena Semean, palco desse duelo fantástico entre essas duas equipes. Eu sou Rosângelo Assis e estarei com vocês nesse jogo. É isso aí, meu amigo. Eu sou Mário André e estaremos juntos aqui fazendo algumas considerações sobre essa partida. Lembrando que a barra-bandeira é um jogo popular, mas que assume também o caráter cooperativo. E aqui tem até um viés competitivo, já que as duas equipes vieram para ganhar. Caramba, queria agradecer a todo mundo. Nossa, que vitória sensacional. A equipe lutou demais. O rapaz estava ali me marcando, né? Só que a nossa estratégia ali pelo lado e tal, a gente conseguiu se livrar, conseguiu fazer uma boa partida. O adversário é bom, mas não foi bom o suficiente porque
aqui tem a gente tá aqui, ó, lá em cima. Agradecer a todos vocês por essa vitória, viu? Vencemos! Podemos observar a competição aí presente no jogo de Barra Bandeira. Como disse a vocês, é um jogo que exige a cooperação de quem está dentro do time, porém a competição entre as duas equipes. Nessa perspectiva dos jogos competitivos, trouxe para a gente conhecer um pouco das manjas ou pega-pega com as suas variantes, né? Para a gente relembrar um pouco mais, é um jogo de perseguição, onde um ou mais pegadores tentam tocar nos demais jogadores para transformá-los também em pegadores ali dentro do jogo, né? A competição individual, ela é individual e dinâmica, testando velocidade, reflexos e também estratégias de fuga em um contexto de eliminação progressiva. Se a gente parar para observar, uma brincadeira, né? Um jogo que tem um tempo aí, tem uma história bem legal, e um dos primeiros registros que a gente tem da brincadeira, ela está no livro chinês chamado Huazuzu, durante a dinastia Han. Isso data aí de mais ou menos 206 anos antes de Cristo e 220 anos depois de Cristo. Tem essa lacuna temporal aí. No século 17, o jogo com elementos que conhecemos hoje já era popular na China e no Japão, e no século 20 ele já havia se espalhado no mundo inteiro. Mas a manja-pega, ela foi criada na Holanda em 1830 e logo se popularizou por todo o continente europeu. Ela pode ser jogada aí por um número limitado de jogadores, né? Mas de modo geral, eles estão divididos nos que capturam e nos que devem fugir. É mais ou menos essa a dinâmica. Ao longo dos anos foram surgindo aí variações, e do mesmo jeito que temos mais tipos de manja, há vários significados também para essa palavra manja, né? Inclusive no nosso amazonês. Bom, o jogo ele consiste aí em dois tipos de jogadores, né? Os pegadores que devem, os pegadores e os que devem evitar de ser apanhados, que são os fugitivos ali. Cada variante desse jogo, ela possui uma forma diferente de se estabelecer como os demais serão pegos, em geral por meio de um toque. Quem for tocado, automaticamente vira o pegador, dependendo do modo da brincadeira, ok? Bom, nós falamos aqui sobre jogos do contexto popular, mas agora a gente vai ver algumas variações de esportes que, quando são aí pensado em umas versões um pouco mais simplificadas, a gente consegue ver também esse viés competitivo. E eu trago para vocês o mini voleibol, o mini basquete e também o mini handebol. Essas modalidades esportivas adaptadas para crianças e iniciantes, elas mantêm a estrutura competitiva dos esportes originais, né? Duas equipes enfrentando-se para marcar pontos, mas com regras, espaços e materiais simplificados. Elas introduzem valores ali como fair play, trabalho em equipe, ainda que seja contra um oponente, e lidar com vitórias e derrotas dentro de um contexto regulado. E a gente vai iniciar conhecendo um pouco da história do mini voleibol. Bom, no ano de 1975, a Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, ela realizou um congresso na Suécia com a participação de experts em voleibol de vários países e resolveu criar um método para a iniciação da modalidade denominado mini voleibol. Eles tiveram essa ideia, né? A ideia era criar um método que pudesse utilizar os pequenos jogos como fator de motivação, onde as crianças aproveitassem experiências anteriores como base para a aquisição de novas habilidades. E aí eles deram início a essa modalidade suprimida, essa modalidade menor do voleibol, chamado mini voleibol. O mesmo aconteceu com o basquete, e a gente tem o mini basquetebol, que é um jogo para crianças com menos de 12 anos. Ele foi desenvolvido como uma forma divertida de se descobrir o basquete, tá bom? É uma atividade recreativa com sua riqueza em atividade física, desenvolvimento social e espírito de equipe. Ela estimula as crianças a trilhar uma vida esportiva saudável, ok? O propósito de cada equipe é o de colocar a bola na cesta do oponente
e evitar que o oponente marque pontos, seguindo as regras do jogo, as regras, como vou dizer, editadas ali para este público, editada para as crianças de 12 anos. Outra modalidade esportiva que a gente vai conhecer é o mini handebol, que, como o nome já diz, é uma versão mini do handebol. É uma atividade também de iniciação aos princípios do handebol, que visa trabalhar de forma adaptada, lúdica e integral todo o processo de ensino dos movimentos, ações, aplicações e particularidades dos mesmos, né, aos jogos com ou sem bola para crianças. O principal objetivo do mini handebol é ser uma atividade que proporcione às crianças as condições e experiências mais variadas, positivas e ricas possíveis, sem se importar com treinamentos rígidos, com táticas ou placares de jogo. Um pouco mais sobre o mini handebol, olha só, sobre a história dele. Ele surgiu na Dinamarca no início da década de 1970 e no Brasil a atividade começou a ser divulgada no final da década de 1990. Bom, nós falamos aqui sobre alguns jogos, os cooperativos e os competitivos, trouxe jogos do contexto popular, trouxe essas versões mini de esportes muito conhecidos por nós, mas a gente tem um desafio gigante, né, que são as tecnologias e as gerações atuais que não querem mais brincar, não querem mais estar na rua correndo ou praticar essas modalidades. A tecnologia ela transformou radicalmente o panorama lúdico, esse olhar de brincadeira, né, apresentando novos desafios para ambas as formas de jogo. Para os jogos cooperativos, a tecnologia permite a colaboração à distância em mundos virtuais, como, por exemplo, o Minecraft, né? O desafio está na qualidade de interação, pois a mediação pela tela pode empobrecer a leitura das expressões, a linguagem corporal, que são cruciais para a empatia, algo que a gente só tem ali naqueles jogos que são presenciais, onde a gente está olhando para quem está jogando com a gente. A cultura do anonimato online, né, que a gente não sabe quem está ali do outro lado, ela pode minar a confiança necessária para a cooperação genuína. Um pouco mais sobre esses desafios no âmbito dos jogos competitivos, né, os cenários digitais como com esportes, né, os jogos online, elevou a competição a um patamar global. E os desafios, eles foram amplificados, eles aumentaram. E a gente tem, por exemplo, olha, a hipercompetitividade e a toxicidade desses elementos, né, desses jogos. O anonimato, o sistema de ranqueamento, né, quem é o melhor, pode fomentar ambientes tóxicos com o discurso de ódio ou ainda o cyberbullying, especialmente entre os adolescentes. A gente tem também um impacto grande na saúde mental, uma vez que a pressão para vencer e a cultura do grind, né, que é o jogar excessivamente para progredir, elas podem levar à frustração crônica, ansiedade e até mesmo o burnout, que são problemas psicológicos bem sérios, bem complexos, conforme alguns estudos aí da psicologia do esporte aplicadas aos esportes. Isso não é o professor Paulo Ricardo que está falando, ok? Bom, o desafio geracional, né? Se a gente for parar para olhar, a geração Z e a geração Alpha, que são gerações mais recentes, elas frequentemente têm o seu primeiro contato com a competição e a cooperação através das telas, e não em brincadeiras corporais, como a barra-bandeira ou as manjas. E isso pode limitar o desenvolvimento de habilidades de negociação de conflitos, essa negociação feita face a face, a experiência física, o trabalho em equipe e a aprendizagem orgânica sobre perder e ganhar. A superexposição a lógicas competitivas digitais sem o contrapeso de experiências cooperativas e competitivas presenciais pode reforçar o individualismo desconectado do corpo e do espaço social compartilhado, ok? Então a gente precisa de alguma forma pensar como vencer esses problemas. Bom, para o seu projeto de vida, olha só, por que esse tema é importante? A prática de jogos nos auxilia na construção de caráter e personalidade, nos guia e prepara para lidar com as situações do dia a dia nos mais diversos ambientes. Olha só, no trabalho, por exemplo, ela nos motiva a focar na cooperação em prol de conquistas comuns e na competição pessoal,
voltada para o aperfeiçoamento como profissional e como pessoa. Para nós finalizarmos, tanto os jogos competitivos, como o Taco Ball, a versão colaborativa ali do cemitério, quanto os competitivos, como a barra-bandeira, as manjas e as modalidades adaptadas, eles são válidos e complementares. O equilíbrio é fundamental. Em um mundo onde as interações iniciais muitas vezes ocorrem online, é crucial resgatar e revalorizar as brincadeiras tradicionais e as mini-modalidades esportivas. Isso porque elas oferecem um espaço tangível, um espaço que a gente pode tocar, né, para desenvolver a convivência, a ética na competição e a alegria da cooperação despretensiosa. Logo, integrar essas lições de ambos os mundos, tanto o virtual quanto o físico, e digo o competitivo e o cooperativo, é essencial para formar indivíduos capazes de colaborar com eficácia e competir com respeito. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.